Estado de Mato Grosso do Sul, nós estamos inaugurando hoje o início da gravação de um livro digital que vai registrar a memória viva do MS. E hoje, primeiro programa para a abertura de nossos trabalhos, está aqui conosco o professor Paulo Eduardo Cabral, que é nosso queridíssimo Paulo Cabral, que é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Boa tarde, professor. Boa tarde, Jorge. É um prazer tê-lo aqui conosco. Nós aqui nos sentimos honrados em estar aqui. Estamos aqui agora para ouvi-lo e gravar o seu depoimento sobre o início do nosso programa para a História Memória Viva do MS. Bem, o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul é uma entidade privada que foi criada há 40 anos. Foi fundada no dia 3 de março de 1978. Desde 1971, havia a Academia de Letras e História de Campo Grande, e dela surgiram a Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e o Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul. Acir Vaz Guimarães, J. Barbosa Rodrigues, Paulo Coelho Machado, José Vieira Couto, Oliva Enciso, foram alguns dos primeiros nomes a compor o quadro de associados efetivos do Instituto. Paulo Coelho Machado foi o primeiro presidente, depois ele foi sucedido pelo J. Barbosa Rodrigues, Acir Vaz Guimarães, novamente o Paulo assumiu, foi quando inclusive ele me convidou para ir para o Instituto, isso já tem quase 30 anos, e depois Hildebrando Campestrini, que permaneceu à frente do Instituto cerca de 16 anos. Tanto que, em homenagem a essa dedicação, a esse trabalho dele, foi aprovado um epíteto, segundo o qual a gente tem Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, Casa de Hildebrando Campestrini. Temos um quadro com 40 associados efetivos, a cada associado corresponde uma cadeira com um patrono, e um quadro de associados eméritos, que são aqueles que já prestaram um serviço, já estão mais eirados e são remidos de quaisquer obrigações. Os associados eméritos, eles participam de acordo com a sua possibilidade, não há qualquer exigência estatutária. Temos também os associados honorários, que são André Putinelli, Nelson Trade Filho e o ex-Elias Aran, que foram pessoas importantíssimas para a consolidação institucional do Instituto. Temos também um quadro de associados correspondentes, com associados no Paraguai, em Portugal, em diferentes cidades brasileiras e de Mato Grosso do Sul, porque para ser associado efetivo, necessariamente o associado deve residir no Estado, não é? E por que um Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, não é? Porque essa instituição foi criada originalmente por D. Pedro II, ainda na primeira metade do século XIX, quando ele cria o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E de lá para cá foram sendo criados os institutos estaduais. E uma das missões, uma das atribuições do Instituto, além de dar suporte à pesquisa em História e Geografia regionais, que nós fazemos isso com muita frequência, somos muito demandados por estudiosos e pela mídia e público em geral, nós também temos uma linha editorial importantíssima com a reedição de obras clássicas esgotadas, com a edição de trabalhos de cunho memorialístico
que tem também um valor grande para pesquisa, e a série Eu Sou História, que são relatos mais de natureza pessoal sobre algum lugar, alguma personalidade ou sobre até a própria biografia de quem escreve. E já temos mais de 100 títulos publicados com a chancela do Instituto. A par dessa atividade, uma das nossas missões é justamente a preservação e o fortalecimento da nossa identidade. E, nesse particular, é muito importante que nós tenhamos a clareza do que é que nos distinguiu enquanto sul-mato-grossenses. E aí, talvez nós possamos identificar no episódio da retirada da laguna o marco fundador da identidade sul-mato-grossense. Porque a retirada, no concerto da Guerra do Paraguai, foi um momento emblemático quando o exército brasileiro é derrotado. O flanco mato-grossense estava desguarnecido, tanto que os paraguaios deram conta de nos empurrar e depois o cólera se incumbiu do restante, de sorte que aquele episódio foi extremamente dramático, foi relatado por Toné e se tornou emblemático. Com a vitória do Brasil sobre o Paraguai, a faixa de fronteira equivalente à chamada zona neutra, que vai mais ou menos de Mundo Novo até Murtinho, essa faixa nem tinha sido Espanha, nem Portugal, nem Brasil, nem Paraguai. E, depois da guerra, o Brasil anexa essa faixa de terra, equivalente à zona neutra, no território da província de Mato Grosso. Ainda província, era império. Aí o governo imperial sabia da importância de ocupar aquele pedaço de chão que tinha sido agregado ao território. E, por isso, abre a concessão para a exploração dos ervais nativos. Então, se nós considerarmos a época, cerca de 12 anos transcorreram entre o fim da guerra e a primeira concessão para a exploração dos ervais a Tomás Laranjeira. Bem, com isso, nós temos o ciclo da erva mate que acontece aqui no sul. Então, veja, o sul ele é o palco da guerra e da retirada da laguna. O sul é onde se desenvolverá o ciclo da erva mate, que foi importantíssimo para a economia regional, para a economia mato-grossense. Na época, 95% do que o Tesouro Mato-Grossense recolhia de impostos vinha da erva mate. Então, o Sul estava sustentando todo o Estado. Isso daí é importante para a gente compreender aquele início de sentimento separatista que vai estar presente naquelas escaramuças do final do século XIX, já no período republicano. Então, nós temos Jango Mascarenhas, o Musa, o Barros Casal, e esses gaúchos que estão situados lá naquela região fronteiriça passam a contestar a Mate Laranjeira, que acabou por se converter num estado dentro do estado, de um lado, e de outro passam a contestar Cuiabá, dizendo que era o Sul que sustentava a máquina de governo e para cá não vinha nada. Então, esse é o germe do sentimento separatista. E aí nós vamos ter a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil. A Noroeste é uma das raras ferrovias que não foi construída em razão de determinantes econômicos. A gente tem a Madeira Mamoré, que era um acordo do Rio Branco com a Bolívia, e aqui a Noroeste, que não tem no trecho Itapura-Porto Esperança, ou seja, Três Lagoas-Corumbá, nesse trecho não há razão econômica. No trecho Bauru, Três Lagoas, sim,
porque tinha cafeicultura no estado de São Paulo. Aqui não havia razão econômica. Então, qual foi a razão para se construir a ferrovia? Justamente uma razão estratégico-militar, porque a memória da guerra ainda era recente, só 40 anos. Então, era preciso guarnecer a fronteira boliviana e a fronteira paraguaia. Daí a razão pela qual os trilhos chegam até Campo Grande, seguem para Porto Esperança e depois se constrói o ramal para Ponta Porã. É preciso entender que o trem é um elemento de extrema modernidade naquele momento. Para se ter uma noção, a viagem terrestre de Campo Grande a São Paulo levava, em média, ao redor de 30 dias e 30 noites. Com o trem, faz-se essa viagem rapidamente, em apenas 3 dias e 3 noites. Hoje parece absurdo, mas para a época é um impacto de modernidade muito grande, tanto que esse impacto vai provocar o deslocamento do polo mercantil de Corumbá, na beira do Rio Paraguai, para Campo Grande, e a partir daí aquele desenvolvimento que todos nós conhecemos. Muito bem, o Sul, diferentemente do Norte, tinha muito clara a memória da guerra, porque aqui tinha sido o palco. O Sul tinha o ciclo da erva mate, que era uma coisa exclusiva sua e todas as implicações dele decorrentes. E o Sul tinha a ferrovia, que era um elemento de extrema modernidade. Ou seja, esses fatores vão diferenciando o Sul do Norte e vão forjando um modo de ser diferente do restante do Estado. Em 1932, com a Revolução Paulista, o Sul adere ao movimento, porque na Revolução Paulista havia, paralela ao mote constitucionalista, também uma bandeira separatista. Então, o Sul adere ao movimento, sobretudo por conta da identificação com essa bandeira separatista. O movimento durou cerca de 3 meses, foi desarticulado pelo governo central, mas foi chamada a Constituinte de 34, e então os estudantes do sul de Mato Grosso, filhos da elite, obviamente, porque o povo não estava no Rio de Janeiro estudando, eles criam a Liga Sul-Mato-Grossense e conseguem levantar cerca de 13 mil assinaturas em prol da criação de um Estado independente. Era muita assinatura, se a gente considerar as taxas de analfabetismo da época, entretanto, não foi suficiente, o Estado não foi criado, esse desejo foi sendo arrefecido, o Sul se desenvolve enormemente em relação ao norte. A gente tem a criação da Colônia Agrícola Nacional de Dourados, que vai impactar o desenvolvimento daquela região e depois os projetos particulares de colonização. Com isso, Campo Grande se torna o foco que distribui os insumos para essas novas frentes de ocupação que estão acontecendo por lá e se converte na capital econômica do Mato Grosso Uno. Com isso, as lideranças políticas do Sul passam a ganhar espaço, tanto que, nos últimos governos, eram candidatos do Sul que venciam as eleições, e a classe política até já nem estava mais tão empenhada nesse propósito da divisão, quando, durante a ditadura militar, a tecnocracia, inspirada pela geopolítica de Golbery Couto e Silva, decide fazer a divisão. Foi um projeto, foi uma decisão que veio ao encontro de uma aspiração que estava no imaginário dos sulistas, mas que não teve a participação popular. Foi uma decisão tecnocrática, tanto que a sugestão do
nome do primeiro governador foi dada por Maurício Rangel Reis, que era o ministro do Interior, que foi onde se conduziu todo esse processo. E aí, com a edição, com a promulgação da Lei Complementar número 31, de 7 de outubro de 1977, criando o Estado de Mato Grosso do Sul, aquele grupo de pessoas que já estavam na Academia Campograndense de Letras e História, sai para fundar o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. E que nós temos agora o aniversário e as comemorações dos 40 anos Exatamente. do Instituto. Gostaria que o senhor falasse, então, sobre a realidade hoje dos 40 anos do Instituto. O Instituto se consolidou, nós não só estamos celebrando os 40 anos, como também o centenário do Dr. Paulo Coelho Machado, que foi o nosso primeiro presidente e também um dos sócios fundadores, e o Instituto, ele realiza um trabalho, eu diria, a duras penas, porque temos somente o apoio da Assembleia Legislativa, que nos cede uma servidora administrativa, e do município de Campo Grande, que nos cede 4 professores 20 horas. Esse é o efetivo com o qual nós contamos, além do trabalho voluntário dos associados que atuam na medida da sua disponibilidade. A despeito dos limites, a despeito da crise financeira que não tem permitido patrocínios maiores, enfim, a despeito dessa conjuntura adversa, o Instituto segue firme e operoso. Sim, então o que nós temos que lembrar, eu agradeço demais aqui, penhoradamente, a sua presença, professor Paulo Cabral, e para dizer que hoje nós estamos lá com o Instituto, uma sede própria, sim, muito bonita, na Esplanada dos Ferroviários. Correto. E nós agradecemos, então, a sua presença, o seu depoimento sobre a história do Estado, e gostaria de deixar para as suas palavras de despedida. Nós aqui agradecemos a oportunidade de estar aqui, a honra de abrirmos essa nova etapa do programa e dizer que temos uma pleiade de associados com um vasto capital de produção e de conhecimento que está às ordens para servir a Campo Grande e a Mato Grosso do Sul. E nós agradecemos para dizer que vamos continuar os programas semanais e a cada um deles uma personalidade do nosso Instituto Histórico de Mato Grosso do Sul, que vai nos ajudar a escrever essa história através de um livro digital patrocinado aqui pela TV O Estado, que é um livro digital que deve registrar a memória viva de Mato Grosso do Sul.